Bom dia a todos, e a graça e a paz do Senhor estejam com todos, amém? Ainda estamos nos adaptando, testando esse novo formato, mas com a graça do nosso Deus a gente vai se ajeitando devagarinho, tá bom, irmãos? Não significa que vai ficar assim, mas às vezes é bom a gente mudar um pouquinho, né? Glória a Deus por isso também. Bom, irmãos, eu queria te convidar a abrir o texto que está no primeiro livro de Reis, capítulo 3, verso de número 28. Vamos ler o 3:28 e depois pulamos para o 4, capítulo 4, a partir do verso 29. E aí vamos até o 34. Capítulo 3 de 1 Reis, verso 28. E depois saltamos para o capítulo 4, dos versos 29 ao 34. Para mim está bonito aqui a foto. Amém? O tema que vamos pensar nessa manhã se chama O Reino de Sabedoria. E o tema da nossa série é Só o Senhor é Deus. Então hoje pensaremos sobre o reino de sabedoria. Amém? Diz assim, 1 Reis 3:28. Quando todo o Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Capítulo 4, verso 29. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o israelita Etam, mais sábio do que Remã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos chegaram a 1.005. Escreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o rissopo que brota dos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Amém? Esse é o nosso texto. Deixe sua Bíblia aberta. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa, essa oportunidade, Senhor, de te louvar, de engrandecer o teu nome, juntamente com a tua igreja. Obrigado, Senhor, por cada irmão que pôde estar aqui presente, cada família, Senhor, aqui, que com certeza hoje, Senhor, sairá daqui fortalecida, edificada, restaurada. Mas oramos também por aqueles irmãos que não puderam estar, alguns, Senhor, enfermos, outros passando por necessidades ou até desanimados. Que o Senhor vá ao encontro deles, porque como cantamos aqui, Senhor, somos um só corpo, um só rebanho, e nós estamos unidos, Senhor, no teu nome. Então tem misericórdia de nós, Senhor. Fica conosco e nos usa nessa manhã para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, como eu disse, o nosso tema hoje se chama o Reino de Sabedoria. A semana passada nós vimos aquele texto bem conhecido da história de Salomão, que é quando Salomão vai a Deus, ou melhor, Deus vai até ele e lhe oferece um pedido. Ele poderia pedir qualquer tipo de coisa. Bom, a gente viu e aprendemos ali com o pastor David que o fato de Deus aparecer para Salomão não configura uma espécie de recompensa. Eu confesso que essa era a ideia que eu tinha. Eu achava que quando Deus apareceu para Salomão em Gibeá, é porque Deus estava recompensando ele, mas vimos semana passada que não. Que na verdade Salomão já estava tomando uma espécie de atalho daquilo que era o caminho correto. Algumas coisas a gente lembra que ele estava sacrificando nos lugares altos, os lugares que antigamente os pagãos, os cananeus sacrificavam. Ele estava fazendo alianças, por exemplo, com o Egito, e pior, ele já estava se casando com mulheres estrangeiras. Então Salomão já estava aqui, talvez prenunciando
aquilo que seria a sua queda, lá no capítulo 11. Mas aí Deus aparece para ele em Gibeá, não por recompensa, mas por misericórdia. Deus oferece a ele o pedido, e você lembra, ele pede sabedoria. Esse pedido agrada ao Senhor. E porque ele pediu sabedoria, Deus acrescenta a ele muito mais do que ele pediu. A partir dali, então, Salomão volta para Jerusalém, e agora, em Jerusalém, ele vai governar o povo de Deus. Isso é importante, irmãos, porque essa é a ligação dos dois textos. Primeiro, ele pede sabedoria, ele recebe sabedoria, e agora ele vai colocar essa sabedoria em prática. Por isso o tema de hoje é o reino de sabedoria. E a grande lição que vamos aprender nessa manhã é essa. A sabedoria do alto não é elitista, indiferente ou arrogante. Antes, ela serve para a vida, nos aproxima das pessoas, soluciona problemas difíceis e ainda serve de testemunho para todas as nações. A gente dividiu o texto em 3 partes. As 3 marcas desse reino de sabedoria: sabedoria para fazer justiça, sabedoria para benefício do povo e sabedoria para o avanço do reino. Vamos ver isso? Deixa a sua Bíblia aberta, como eu disse. A gente vai começar em 1 Reis, capítulo 3, lá no verso de número 16. Em primeiro lugar, sabedoria para fazer justiça. Bom, alguns textos eu não vou ler, irmãos, porque essa passagem é muito conhecida. Aqui nós temos diante de nós aquela famosa história, com certeza você ouviu em algum momento da sua vida, onde 2 mulheres se apresentam à corte real. O texto informa claramente, essas mulheres eram prostitutas. Elas moravam na mesma casa. E, ao que parece, ao que tudo indica, elas tiveram um filho com uma diferença de 3 dias, aproximadamente. Ou seja, muito próximo. Cada uma dormia num quarto, e a história é contada por uma dessas mulheres. A história é o seguinte: uma dessas mulheres, no meio da noite, virou, dormiu em cima da criança, sufocou a criança e matou a criança. No meio da madrugada, aflita, desesperada, o que ela faz? Ela troca os bebês. Ela corre até o quarto da outra, leva o seu bebê morto, coloca debaixo dos braços dela e pega o bebê vivo. A mulher acorda de madrugada para amamentar, percebe que seu filho está morto, fica desesperada. Mas quando amanhece, ela olha para o rosto do bebê e claramente ela sabe que não é o seu filho. E ali, irmãos, começa uma grande disputa. Uma briga, a gente não sabe quais as proporções que isso tomou, mas o ponto é, elas comparecem diante do rei. Aqui eu já quero fazer uma observação, irmãos, bem importante. E você vai observar isso nesses 2 capítulos que nós vamos ver nessa manhã. Que a sabedoria de Salomão, irmãos, não é qualquer sabedoria. Ela é uma sabedoria divina. Não tem a ver com os padrões humanos que a gente conhece. Por exemplo, quando a gente pensa em um sábio, em um homem inteligente nos nossos dias, a gente já imagina aquele homem barbudo, cabeça branca, tipo o Marco Monteiro ali, ó. Brincadeira, Marco. Mas a gente imagina, não como Marco, obviamente, mas um homem de cabelo arrepiado, trancado dentro de um escritório, cercado de livros, e que odeia as pessoas. Geralmente é assim que se apresenta um homem muito inteligente nos nossos dias. A sabedoria de Deus é totalmente contrário a isso. Por quê? Tão logo Salomão ganha esse dom maravilhoso, essa sabedoria poderosa, ele não se tranca no palácio. Ele não vai para o alto da torre consultar os seus livros. Claro, ele deve ter feito isso. Mas uma das primeiras coisas que ele faz é abrir o reino, e ele recebe todas as pessoas. Até 2 mulheres, como a gente disse, prostitutas. Bom, e aí, o verso 22 diz que essas mulheres continuaram numa disputa, literalmente diz o texto, assim elas discutiam diante do rei. O que nós temos aqui, irmãos, é um grande impasse. É uma disputa que, humanamente falando, não teria solução. Só para você raciocinar comigo, preste atenção. Elas estavam sozinhas na casa. Não tinha testemunhas ali. Não tinha ninguém para dizer, olha, não, esse filho é dela e o outro é da outra. Não tinha. Segunda coisa, não tinha registro. Pelo menos não fotográfico. Não tinha teste de DNA. Não tinha, irmãos, como investigar. Como Salomão sairia desse problema? Eu acho, irmãos, que Salomão estava certo.
Salomão lá atrás pediu sabedoria, lembra? Por quê? Porque ele disse para Deus assim, Senhor, eu sou como uma criança. E esse povo é grandioso demais. E um povo grande tem problemas grandes. Estamos diante de um problema muito difícil. Só que, para nossa surpresa, irmãos, Salomão usa uma solução fácil para um problema difícil. Você lembra da história? Salomão diz assim, olha, me traga uma espada, né, e me dê esse bebê aqui. E a solução já está posta. Primeiro ele fala assim, deixa eu ver se eu entendi. Você fala que o filho vivo é seu e o filho morto é dela, e assim por diante, não é isso? Então tem a solução. Eu vou pegar o menino, vou cortar ele ao meio e vou dar metade do menino para cada uma. Pronto, acabou a briga. Cada uma vai sair com um pedaço do menino aqui. Nesse momento, claro, né, irmãos? Salomão não era um homem cruel, ele era, lembra, um homem de paz. Obviamente ele não faria isso, ele não mataria a criança, mas isso, irmãos, era para provocar um dos sentimentos mais profundos que tem no ser humano, o sentimento de pai ou de uma mãe. Naquele momento, a mãe verdadeira faz literalmente o seu papel. Ela prefere perder a disputa, mas deixar que seu filho viva. Ela vira para o rei, não, rei, se for assim, então eu prefiro que o filho seja dado para ela, que não é a mãe, mas que o menino viva. Nesse momento, irmãos, não fica dúvidas. Todos no reino, inclusive o rei, entendem. Ali está a mãe. Ali está a verdadeira mãe. Bom, a gente não sabe o que aconteceu com a outra mulher. Provavelmente recebeu algum tipo de punição. É o que a gente entende. Mas o ponto é, o verso 28 termina dizendo, quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Ou melhor dizendo, essa é a primeira marca do reino de sabedoria. A sabedoria, como eu disse, ela não é um troféu para ser colocado numa estante. E nem um dom que Salomão recebeu para trancar dentro de si mesmo ou do seu palácio, mas era para servir o povo de Deus. E em primeiro lugar, a sabedoria que Deus deu para ele era para fazer justiça. Se não tem sabedoria, lembra disso? Não tem justiça. E Salomão faz isso, o povo reconhece. Bom, em segundo lugar, avançando. Em segundo lugar, a segunda marca dessa sabedoria é sabedoria para benefício do povo. Outra característica notável da sabedoria de Salomão é que, além de Salomão não se fechar em si mesmo, ele não deseja governar sozinho. Isso, irmãos, é extraordinário. Porque a gente vai ver que a sabedoria de Salomão não se igualou a nenhum outro homem. Então, o normal a se pensar aqui é que Salomão virasse para o reino e dissesse assim, gente, esse será o único reino que não haverá conselheiros. Para que conselheiros? Deus me deu uma sabedoria maior do que todos os homens da terra. Eu não preciso de conselhos. Né? Eu sou o homem mais sábio do mundo. Outra coisa, imagine a gente trabalhando um problema, um tema aqui. Vocês não conseguiriam me acompanhar. Isso é o normal a se pensar, mas não é isso que Salomão faz. Segundo ato de Salomão, acompanhe comigo, capítulo 4, dos versos 1 ao 19. O texto nos dá duas listas nominais. A primeira lista com os principais assessores do reino. Veja, irmãos, esses assessores aqui, você, com calma, leia essa lista e você verá do verso 1 ao 6, e você verá que são nomes importantes como Benaia, o comandante do exército, os filhos de Zadok, que era o grande sacerdote. Quem são esses homens? São os conselheiros do rei. São os homens mais próximos de Salomão, os homens que ele confia. E deixe-me abrir um parênteses aqui bem rápido, não tem a ver com o nosso tema, mas eu acredito que esse parêntese é importante. Bom, você vai observar uma característica nessa lista. Não apenas a geração anterior, ou digamos assim, os mais velhos, que serviram a Davi e agora estão servindo Salomão, serão citados, mas como também os seus filhos. Tem três nomes aqui que me saltam os olhos. Azarias, filho de Zadok, o sacerdote. Depois, lá embaixo ele diz, Azarias também, mas é outro, filho de Natã, sacerdote. Depois, Zabude, filho de Natã,
sacerdote e conselheiro pessoal do rei. Aqui eu abro esse parênteses, irmãos, para dizer que nem todos os filhos dos sacerdotes e profetas do Antigo Testamento se deram mal. Pelo contrário, a gente está vendo aqui um claro exemplo de dois homens fiéis, Zadok e Natã, o sacerdote e o profeta. E parece, irmãos, claramente pelo texto que os filhos deles deram certo. Parece que eles foram criados, como a gente tem aprendido aqui, né? Tirando uma casquinha do curso Pastores da Família. Foram criados de forma excelente, de forma bíblica. E esses homens cresceram e agora estão servindo ao rei. Ao ponto, irmãos, de Zabude, o texto dizer, ele era o conselheiro pessoal do rei. Não é mais o pai, são os filhos. Isso nos alegra bastante. Bom, a segunda lista, seguindo, nos apresenta aqui vários nomes. Quem são esses homens? São 12 governadores de 12 distritos de Israel. É notável dizer que Salomão dividiu Israel em vários distritos, mas não só isso. Por que são 12? Porque é um para cada mês do ano. Cada governador, então, seria responsável para levar os tributos, levar as provisões naquele mês em que cada um estava organizado, para que, então, suprisse o reino. Claro, irmãos, a organização aqui chama a atenção. Mas, como eu disse no início, o que mais salta aos nossos olhos não é só a organização, mas o fato de que ele entendeu, Salomão entendeu, que a maior de todas as sabedorias está na multidão de conselheiros. Embora ele tenha recebido a maior de todas as sabedorias, ele ainda entende que ele tem que estar cercado de homens e mulheres fiéis. Como ele mesmo vai escrever em Provérbios, capítulo 11, verso 14, alguns anos à frente. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Bom, a segunda marca é sabedoria para benefício do povo. Tá bom, tem organização, pastor. Mais que isso. Salomão tem muitos conselheiros, mas a pergunta que a gente tem que fazer é, isso aqui está sendo bom para o povo? Será que o povo está feliz com isso? O povo está se dando bem? E o povo? O texto fala. Verso de número 20. Me acompanhe. Diz assim, o povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. Está aqui, irmãos, claramente para a gente. O povo era muito numeroso, Salomão estava certo. É uma grande nação. Mas veja, com toda essa sabedoria que ele recebe de Deus, com essa governabilidade sábia em que ele tem feito e praticado, em resumo, o povo era feliz. O povo estava feliz. Mais do que isso, o texto prossegue dizendo que não apenas o povo estava feliz, não apenas havia prosperidade e suprimento, talvez até ilimitados para o povo, não só isso, mas as fronteiras do reino foram alargadas. Os versos seguintes vão dizer que agora, pela primeira vez, Israel alcança o maior território que ele já tinha alcançado até hoje. O texto vai dizer que vai da Mesopotâmia ao nordeste, da Arábia ao leste e do Egito ao sul. Só para lembrar para sua memória, para você não esquecer, aqui nós estamos vendo o cumprimento da palavra de Deus, da promessa de Deus feita para Abraão, que até hoje não tinha sido cumprido. Esse era o território original que Deus tinha prometido para o seu povo. Pela primeira vez, o povo está desenhando o seu novo território. Veja, irmãos, paz, prosperidade, riqueza, glória. É isso que a gente está vendo dentro do reino de sabedoria. Bom, aprendemos, irmãos, que a sabedoria, além de ser útil para julgar, ela também serve para governar. Mas de que adianta ter um rei muito sábio, se o povo não é beneficiado com isso? Então, a segunda marca do reino de sabedoria tem que ser, essa sabedoria tem que servir ao povo, tem que ser boa para o povo, tem que alegrar o povo, trazer felicidade para o povo. E é isso que está acontecendo, em segundo lugar. Terceiro lugar, sabedoria para o avanço do reino. Dos versos 29 ao 34, foi o texto que a gente leu aqui no início. É um texto que traz a descrição detalhada de como é que era
a sabedoria que Salomão tinha. Para a gente ter um vislumbre, uma ideia rápida. Como é que era, pastor, toda essa sabedoria? Bom, resumindo aqui em 5 partes, 5 características. Primeiro, a origem dessa sabedoria. Verso de número 29. Deus deu a Salomão sabedoria. Lá no verso 28, quando Salomão resolve aquele impasse, a primeira reação do povo é reconhecer, realmente, Salomão é o nosso rei. Por quê? Porque a sabedoria que ele tem vem de Deus. E aqui o texto diz claramente, Deus deu a sabedoria a Salomão. Segundo, qual é a abrangência dessa sabedoria? O texto responde, tão imensurável quanto a areia do mar. Então, irmãos, não dá para a gente calcular aqui. Qual era o QI de Salomão? A gente não sabe. Até onde ia a sabedoria dele? A gente também não sabe. Era tão grande, tão inumerável quanto são as areias do mar. Qual é a comparação que se faz? Era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. A nação mais desenvolvida, mais tecnológica da época era o Egito, mas ela não podia se comparar à sabedoria de um homem, Salomão. Quarto, qual era o alcance dessa sabedoria? O texto diz, sua fama espalhou-se, verso 31. Espalhou-se por todas as nações em redor. E no último verso é dito, homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Além de Salomão não prender sua sabedoria dentro do seu palácio, dividir ela com o povo, com o seu povo, Salomão, irmãos, não está prendendo também a sua sabedoria aos limites geográficos de Israel. Pelo contrário, ele, na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai dividir, ele vai abençoar a todos os povos, todas as nações vizinhas que vierem até ele, com a sabedoria que ele recebeu de Deus. Quinto lugar, o que essa sabedoria produziu? Aqui é uma coisa importante, irmão. A verdadeira sabedoria, a sabedoria divina, ela vai alcançar, ela vai jorrar. Ela não vai ficar retida dentro de alguém, né? Como eu disse, para se colocar numa prateleira na estante. Não. Mas não só isso, ela vai produzir. Então a última pergunta é, o que essa sabedoria vai produzir? O texto também responde para a gente. Ele compôs 3.000 provérbios, dos quais a gente tem bastante até hoje. E os seus cânticos chegaram a 1.005, sem falar em sua contribuição em botânica e biologia, como o que o texto parece indicar. Então veja, irmãos, essa sabedoria não apenas fica trancada, ela produz. Ela é produtiva, ela avança. Bom, a nossa conclusão está dividida em 2 partes. A primeira, o que a gente pode aprender com toda essa sabedoria de Salomão dentro de um reino de sabedoria? Preste atenção. Primeiro, devemos pedir sabedoria para governar nossa vida e o nosso reino familiar. A primeira coisa, irmãos, que você precisa aprender, talvez a mais importante delas, é isso aqui. Olhar para a vida de Salomão, claro, em um nível muito maior. E aqui não se sinta menosprezado por isso. Não se sinta, tá? É claro que você vai pedir sabedoria a Deus, Deus vai te conceder, mas provavelmente você não vai ter a sabedoria de Salomão. Até porque Deus dá a cada um conforme lhe agrada. Segundo, lembra? O próprio Salomão disse, o povo é numeroso demais. Como o Spurgeon dizia, né? Quem tem um grande rebanho precisa ter um grande coração. Aqui, ampliando a frase, eu diria, quem tem um grande rebanho precisa ter grande sabedoria. Então, a ideia é, quanto mais pessoas na sua responsabilidade, mais sabedoria o Senhor vai te dar. Mas o que você tem que sair daqui pensando, não é apenas admirando Salomão, alimentando a sua curiosidade, você chegando lá fora dizendo assim, olha, eu aprendi que Salomão era muito inteligente. Não é só isso. Mas você sair daqui se sentindo encorajado para buscar sabedoria de Deus. Para, irmão, de contar migalhas. Em que toda vez que uma solução difícil aparece, você não é a pessoa mais sábia da sala. Pelo contrário, a gente fica correndo igual barata tonta. O cristão não pode ser assim. É verdade, irmãos. Prova disso. Tem muitos momentos, e muitas vezes, em que eu sou essa barata tonta. Eu também não sei como agir. Não sei nem o que pensar. Mas nesse momento, que eu não sei como agir, eu não sei onde pensar, mas eu sei onde buscar.
Tiago, capítulo 1, verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedido. Uma coisa é você não saber para onde ir. Uau, mas eu não sei para onde eu vou levar minha família agora. Mas eu sei onde buscar sabedoria. Peça a Deus, irmãos. Então a primeira coisa que você tem que entender, a primeira coisa, à luz da história e do exemplo de Salomão, é: você tem que considerar a sabedoria a coisa mais importante. Se você ainda está preso, por exemplo, nas riquezas desse mundo, nas posses desse mundo, na derrota dos seus inimigos, ou até na longevidade, infelizmente você não vai receber sabedoria. Porque para ganhar sabedoria, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer a sua pequenez. Lembra? Senhor, eu sou uma criança. Eu não vou saber governar esse povo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer: Senhor, a sabedoria é melhor do que todos os tesouros dessa terra. Bom, e em segundo lugar, você precisa acreditar, crer que Deus pode e irá, como o texto diz, a todos dá livremente. Ele vai derramar sobre a sua vida um dom especial de discernimento, de sabedoria, que em primeiro lugar vai preencher a sua vida, vai te dar direção no meio da confusão. Quando todos estiverem perdidos, ninguém souber o que fazer, vai ter uma voz sábia dentro de casa, dizendo assim: vamos orar. Não tem frase mais sábia do que essa, irmãos. Bom, creia nisso. Deus pode e irá te dar sabedoria. Segundo lugar, devemos usar a sabedoria de Deus para servir os outros, ao invés de nos fecharmos em um escritório. Isso aqui, irmãos, vale para a sabedoria principalmente. Mas isso aqui vale para todos os dons que a gente tem recebido do Senhor. Mas vamos falar da sabedoria. Lembra do estereótipo que a gente pintou aqui? O esquisitão, de cabelo arrepiado, trancado no seu laboratório ou no seu escritório. E uma das principais marcas desse homem, ele não suporta pessoas. Isso parece até, irmãos, um padrão. Você pode assistir os filmes, você pode conhecer pessoas assim, e você vai notar isso. Geralmente essa pessoa, ela fala das pessoas, ela estuda o comportamento humano às vezes, mas ela não se dá bem com as pessoas. Por quê, irmãos? Isso é uma marca da queda. Lembra, a queda, além de todas as coisas que nos afetou, afetou principalmente os nossos relacionamentos. Essa pessoa não suporta estar no meio das pessoas. Parece que quanto mais ela lê, mais ela estuda, mais ela vai entrando e subindo naquela torre e ficando sozinha. Não, irmãos, essa não é a sabedoria de Deus, isso é sabedoria humana. A sabedoria de Deus, ela te aproxima cada vez mais das pessoas. Porque quanto mais você entende as coisas de Deus, você entende o ser humano. Você entende a ser paciente. Você entende a olhar para ele, olhar para o outro com misericórdia. Essa é a maior sabedoria de todas. A pessoa chega irritada, gritando, brigando, às vezes até te maltratando. Mas a sabedoria de Deus que está em você, ela é tão grande, que você não revida na mesma moeda. Você sabe, tem alguma coisa errada com ele. Tem alguma coisa errada com ela. E aí, como o próprio Salomão vai escrever mais à frente, a palavra branda amansa o furor. Entende como isso é sabedoria, irmãos? Se você devolve na mesma moeda, a disputa continua. Mas se você lança uma palavra de carinho, uma palavra de amor, você acaba com a disputa e você ganha o outro lado. Isso é sabedoria. Então, grave isso, irmãos. Uma das principais marcas que você está no caminho certo, que você está acumulando sabedoria divina e não humana, é que você é mais amável, é que você é mais misericordioso, é que você é mais caridoso, é que você é mais generoso, você se importa mais com as pessoas. Terceiro lugar, devemos influenciar o mundo com a sabedoria de Deus e não sermos influenciados pela sabedoria do mundo. Vou repetir.
Devemos influenciar o mundo com a sabedoria de Deus e não sermos influenciados pela sabedoria do mundo. Isso, irmãos, é extraordinário. Porque há pouco tempo antes, você vai lembrar, 1 Samuel capítulo 8, lembra disso? É quando o povo vai até Samuel, Samuel fica irritadíssimo. Pedir a Samuel, nós queremos um rei, porque queremos ser como todas as nações. A gente acabou de passar por lá. Aqui, irmãos, é um claro exemplo de que o povo de Deus estava se aconselhando, imitando, sendo influenciado pela sabedoria do mundo, pela sabedoria dos povos vizinhos. Agora, pela primeira vez em Israel, não é Israel que busca a sabedoria do mundo, é o mundo que busca a sabedoria de Israel. Pela primeira vez, a gente vê um rei não indo aos outros reis, buscando imitar o que eles estão fazendo, pelo menos não até aqui, né? Mas a gente vê os outros reis mandando seus conselheiros, vai lá, se consultem com Salomão. Isso, irmãos, é um retrato 3x4 do que deveria ser a nossa vida. Mas, infelizmente, irmãos, dói dizer isso, mas a gente faz o contrário de Salomão, pelo menos até aqui. Eles pedem conselhos às nações para suas vidas. Ou melhor, nós pedimos. Nós buscamos, como eu disse, nesses momentos de dor, de aflição, de confusão, ao invés de orar, ao invés de buscar, e sabemos onde temos que buscar, nós pedimos conselhos às nações. E aí nós recebemos. O conselho do mundo, irmãos, a gente já sabe até qual é. Ele virá, o mundo tem conselho para nos dar. O mundo deseja nos influenciar cada vez mais. O trabalho do mundo é não esvaziar a igreja, preste atenção nisso, mas é tornar a igreja cada vez mais parecida com o mundo. Esse é o trabalho do mundo. Agora veja, nós escutamos filosofias ateístas, seguimos comportamentos estranhos à fé cristã, e infelizmente nos esquecemos da palavra do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 12. Escute isso, tem tudo a ver com o nosso texto e tem a ver com a nossa vida. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, veja bem, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, ei, presta atenção, você não vai sair do mundo, como a gente sempre fala aqui. Jesus disse, não peço que os tire do mundo, mas que os proteja no mundo. Então você não vai abandonar o mundo, você tem que continuar lá. Até porque nós estamos em missão, lembra? Vamos completar a missão até que Ele venha. É para lá que Ele nos enviou, mas não é para ficar igual a eles, é para influenciar eles. Nós vamos mudá-los, não eles irão nos mudar. Ok? O texto continua. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, presta atenção, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Sabe qual é a pior coisa do mundo? Não é quando um crente pede o conselho de um ímpio, e ele te dá um conselho totalmente mundano. O pior é quando o ímpio pede um conselho de um crente, e o crente dá um conselho mundano. Vou citar um exemplo aqui, só um exemplo. A gente celebrou um casamento ontem, então o exemplo está fresco, né? Por exemplo, acerca do divórcio. Experimente passar uma crise no seu casamento. Experimente pedir um conselho a um ímpio. Irmãos, o conselho eu já tenho até anotado aqui. 99% das vezes, o ímpio vai aconselhar para você assim, o que importa é você ser feliz. Isso é utilitarismo, não cristianismo. O cristão é feliz até quando sofre. É estranho, mas é cristianismo. O cristão é feliz quando é perseguido. E o cristão entende que o casamento dele não é apenas para a sua felicidade, mas é para a glória do nome do Senhor Jesus. E o que nos une não é a felicidade, o que nos une é o compromisso feito, a aliança feita diante de Deus. É isso que nos segura no casamento. E claro, somos felizes, mas não por causa da felicidade, mas por causa de Cristo. Mas bom, o conselho que você ouvirá é, boba, não deu certo, separa. Você não tem que aturar isso, vai embora. É só isso que você vai ouvir.
Mas agora, quando você se aconselha com um crente, com uma irmã experiente, com um irmão de cabeça branca, irmãos, o conselho tem que ser outro. O conselho é, vamos orar. Lembra? Segundo, o conselho é, persevera, meu irmão. Persevera, minha irmã. Vamos orar por ele, vamos orar por ela. Vamos resolver isso, vamos conversar. Leia a Escritura, leia a palavra. Se for mulher, mostre com o seu exemplo, sem palavras. Creia na Escritura, você vai ganhá-lo sem palavras. Não sou eu que estou falando, irmãos, é a Bíblia. Ou você para de crer nisso, ou a gente crê. Bom, o texto continua. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmão, para de ficar tentando pegar as migalhas de sabedoria que caem da mesa do mundo. Você tem a mente de Cristo. Não que não haja coisas boas para se aproveitar, sempre tem. Examinar e tudo, reter o que é bom, mas para de viver dessas migalhas. Ei, você tem a fonte de toda a sabedoria aqui na sua mão. Mais do que isso, o texto bíblico em Colossenses vai dizer que Jesus Cristo é a própria sabedoria de Deus. E Ele que prometeu, lembra? Estarei com vocês até a consumação dos séculos. Lembre-se disso. O ímpio não pode te dar bons conselhos, porque ele não aceita e ele é incapaz de entender. Mas você tem a mente de Cristo. Amém? Segunda parte, para a gente encerrar nossa conclusão, eu quero falar de Jesus. Falamos muito de Salomão, muito da gente, mas eu preciso encerrar, irmãos, mostrando para você que Jesus é superior a Salomão. 3 semelhanças e 3 diferenças nesse texto. Primeiro, Jesus também recebia prostitutas e pecadores, assim como Salomão recebeu. Jesus também se cercou de 12 líderes, de 12 homens. Jesus também ficou famoso, a ponto de alcançar as nações. Mas vejamos 3 diferenças para a gente encerrar. Primeiro, Salomão podia resolver problemas difíceis com soluções fáceis, mas só Jesus podia transformar os corações de pedra em corações de carne. Lembra que eu falei daquelas mulheres? Irmãos, a solução foi divina. O problema foi solucionado, a criança sobreviveu. A mãe ficou feliz, ela está com o filho. A nossa esperança, o texto não diz, é que aquela mulher tenha abandonado a vida de prostituição e ela tenha se rendido, se convertido ao Deus único, ao Deus de Israel. Mas a gente não tem como afirmar isso. E melhor, se isso aconteceu, é porque foi uma ação divina, pela graça, como sempre é. Salomão recebia prostitutas e pecadores, mas Jesus não apenas se sentava com eles, Jesus mudava os corações. Salomão era o homem mais sábio e foi da história. O nome de Salomão, lembra o que eu disse? Significa aquele que tem paz. Mas o nome de Jesus, Yeshua, significa aquele que é o Salvador. Salomão era sábio, mas Jesus é o Salvador. Nunca se esqueça disso. De todos os homens que a gente admira, irmãos, por mais inteligente como Salomão, por mais sábio que ele seja, lembra, a sabedoria dele era imensurável, mas com toda essa sabedoria, Salomão não poderia regenerar, renovar, converter uma alma sequer. Nunca se esqueça disso. Só Jesus pode fazer isso. Segundo lugar, Salomão podia prover sustento e segurança para o seu povo, mas só Jesus podia nos alimentar e pode, espiritualmente, e oferecer segurança eterna para todos nós. Lembra, Deus prometeu, até o fim da vida de Salomão o povo teria paz. Mas você lembra, lá no finalzinho da vida dele, a história vai terminar, irmãos, com o reino sendo dividido e alguns anos à frente, as nações vizinhas invadindo de novo Israel.
levando o cativo o norte e depois levando o cativo o sul. Por quê, irmãos? Porque por mais poderoso que fosse o reino de Salomão, por mais sábio que ele fosse, ele não poderia garantir paz para sempre. Ele não poderia garantir uma segurança, quem dirá permanente, quem dirá eterna. Mas Jesus pode. Nunca se esqueça disso. Por mais sábio que os homens sejam, por mais poderosos que eles sejam, por mais imponentes que as suas nações sejam, só Deus pode te dar paz eterna, segurança eterna e salvação eterna. Terceiro lugar, Salomão podia governar do Eufrates até a Arábia. Esse era o limite, do reino. Do rio Eufrates, ou seja, Mesopotâmia até a Arábia. Mas só Jesus, um dia, governará o mundo inteiro. Só Ele, irmãos. Olha só o texto que eu vou terminar lendo. Salmo 86, verso 9 e 10. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. É o tema da nossa série, irmãos. Veja, só tu és Deus. Preste atenção nisso. Por mais que Salomão tenha elevado o reino de Israel à sua maior glória, isso ainda era, irmãos, um pequeno, insípido, uma prévia daquilo que ainda viria através do nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele mesmo respondeu para Pilatos: ei, meu reino não é desse mundo. Mas aquela resposta, irmãos, a gente pode incluir: mas um dia o reino dele virá literalmente. Hoje ele existe espiritualmente, mas um dia ele virá literalmente. E ele governará não só o Brasil, não só Israel, mas todas as nações. Como diz o nosso texto, todas as nações virão e te adorarão, porque só tu és Deus. Amém? Glória a Deus. Porque a gente não serve Salomão. Nós servimos a Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado é o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo texto de hoje. Obrigado por essas reflexões, Senhor, e por tudo que o Senhor tem nos ensinado aqui. Obrigado, Senhor, porque colocamos a sabedoria, Senhor, como a coisa mais importante, Senhor, nessa vida. Para o crente, para aquele que foi salvo, que nós possamos entender que precisamos da sabedoria não humana, mas a sabedoria divina, para lidar com os nossos problemas, para sair de enrascadas, para resolver as confusões, os impasses, as disputas, Senhor, que se apresentam diante de nós. Mais que isso, Senhor, que possamos entender, Senhor, que essa sabedoria e todos os dons que o Senhor tem nos dado, não é para se fechar em nós, não é para serem enterrados, não é para serem esquecidos, ou até colocados, Senhor, num quadro na parede, mas eles servem para benefício do teu povo. Então continua usando, Pai, os meus irmãos, para alcançar outros irmãos, para abençoar outras vidas, para influenciar outras vidas, Senhor. Que eles entendam que o papel de cada um aqui dentro é salvar, edificar, resgatar e cuidar de todas as outras ovelhas que estão fora do aprisco. Senhor, também entendemos que essa sabedoria serve para o avanço do teu reino, Senhor. Então, por favor, Senhor, eu oro. Dai-nos da tua sabedoria, Senhor. Encha-nos, Senhor, como eu disse, derrama sobre nós, Senhor, uma conta sem medida, Pai. Que nos dê discernimento, que abra os nossos olhos espirituais, Senhor. Quantas vezes estamos lidando com problemas espirituais, mas com armas materiais? Abra os nossos olhos espirituais, Senhor. O mundo lá fora não pode entender isso, mas nós entendemos. Quantas batalhas espirituais temos lutado com armas carnais, Senhor? Tem misericórdia de nós. Abra os nossos olhos, Senhor, para que a gente veja, Senhor, que tipo de guerra estamos lutando, que tipo de armas precisamos levar e que tipo, Senhor, de coração precisamos ter. Tem misericórdia de nós, Senhor.
fica conosco e que possamos sair daqui entendendo que somente o nosso Jesus pode renovar os corações, pode transformar as almas. Então, Senhor, faz de novo, Senhor. Tem misericórdia de nós. Renova, Senhor, aqueles que precisam de força. Devolve, Senhor, o ânimo àqueles que precisam de ânimo. Dá alegria, Senhor, novamente para aquele que perdeu a alegria. Mas ressuscita dentre os mortos aqueles que ainda estão mortos, Senhor. Para o louvor da Tua glória, nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Amém.